Mas você, Brother Shenji, agora é um prodígio do Dragon Nation, disse ela empurrando-o com o cotovelo. Talvez você seja exatamente o tipo de dragão oriental que ela procura. Uma gota de suor apareceu na testa de Dong Shenji. Para com isso, Van Van. Olha ao redor. Existem dezenas de jovens aqui com mais talento e apoio do que eu. Eu sou só um peixe pequeno em um lago muito perigoso. Lin Van Van imediatamente entrou no modo motivação. Não fala isso. Você é literalmente um dragão que saiu do inferno para chegar até aqui. Até meu pai disse que, se você continuar assim, pode chegar ao Rank 9. Você precisa ter mais coragem, insistiu ela. Dong Shenji olhou para um homem alto parado nas sombras e suspirou. Não, esquece. Eu acabei de conseguir sair da escuridão. Não preciso de outra derrota. Lin Van Van não desistiu. Ouvi dizer que aquele seu irmão mais velho também foi destruído por aquele monstro Lu Seng. Ele praticamente virou um fantasma agora. Dong Shenji ficou completamente sem palavras. Os dois jovens talentos da família Dong, conhecidos como as Duas Estrelas, tinham sido completamente derrotados pelo mesmo homem que talvez um dia virasse seu cunhado. Era quase uma ironia cruel do destino. Em um canto luxuoso do salão, um grupo de oficiais militares de alto escalão estava reunido como pilares de ferro. Vestidos com uniformes decorados, eles brindavam com taças pesadas de cristal enquanto conversavam em voz baixa. Tudo bem, preparados. 1, 2, 3, vitória. Saúde! Eles riram alto. Todos pareciam extremamente animados, como jogadores que sabiam que tinham o bilhete premiado. Um dos oficiais olhou para Fiona no centro do salão. Aquela garota, filha de Lan Shen. Ela tem status, talento e beleza suficientes para combinar com o futuro deus militar do nosso país. Será que devemos começar negociações de casamento com o pai dela? Dois outros oficiais levantaram suas taças. Não custa nada testar a ideia, disse um deles. Uma aliança desse nível seria enorme. Mas outro oficial discordou imediatamente. De jeito nenhum. Dragon Country tem bilhões de pessoas. Estamos dizendo que não existe nenhuma mulher aqui digna dele? Os outros dois pensaram um pouco e concordaram. Você tem razão. Não podemos dar tanta vantagem a Lan Shen. Outro acrescentou, além disso, ouvi dizer que Lu Seng já tem alguém de quem gosta, uma oficial talentosa da família Dong. Depois de uma breve discussão, os veteranos abandonaram a ideia de casamento estrangeiro. Então esqueçam isso. Vamos beber. 1, 2, 3, saúde. Logo eles começaram a discutir estratégias para o Old Grandmaster Tournament ali mesmo. Não muito longe do grupo militar, outro grupo de convidados observava duas das mulheres mais impressionantes do salão. Estou exausta, suspirou Fiona. A princesa loira levantou levemente o vestido e se afastou da multidão. Eu realmente deveria ter evitado esse tipo de evento. Uma jovem ao lado dela riu suavemente. Você é a pérola do mundo, Fiona. Uma pérola foi feita para brilhar diante do público. Fiona balançou a cabeça. Eles não querem admirar a pérola. Só querem possuí-la. Talvez, respondeu a amiga, mas alguém eventualmente vai aparecer com força suficiente para tirar essa coroa da sua cabeça. Seu pai, Lan Shen, já falou sobre escolher um pretendente? Fiona suspirou pesadamente. Meu pai foi bem claro. Se eu não encontrar alguém que atenda meus próprios padrões antes do fim deste torneio, ele vai escolher por mim baseado em política. Lan Shen é pragmático, disse a amiga seriamente. Um evento desse nível, com toda a elite mundial reunida, só acontece uma vez a cada 5 anos. Os maiores talentos do mundo estão todos aqui agora. Fiona, como sua amiga, eu aconselho você a levar as palavras dele a sério, continuou ela suavemente. Mesmo nesta era de transcendência marcial, os anos mais vibrantes da vida de uma mulher passam rápido. Você não deveria desperdiçá-los esperando por um milagre que talvez nunca aconteça. Fiona ficou em silêncio, pensativa, sentindo o peso do ultimato do pai.
Acho que, se eu realmente for obrigada a escolher alguém para caminhar ao meu lado, ela parou no meio da frase e levantou a cabeça. Seus olhos brilhantes, como diamantes, começaram a examinar lentamente todo o salão, procurando alguma faísca interessante naquela multidão monótona. De repente, seu olhar parou. Ela focou em uma figura solitária à distância, e seus olhos acenderam com um leve brilho de interesse verdadeiro. Se eu tiver que escolher, sussurrou ela, com um pequeno sorriso nos lábios, então pelo menos ele precisa ter uma aura como a daquele homem ali. A amiga seguiu o olhar de Fiona e viu um homem perto da mesa do buffet, vestindo um elegante terno azul escuro que destacava seu corpo alto e atlético. Ele parecia ter pouco mais de 20 anos, com cabelo castanho claro levemente cacheado e pele clara. Seus traços eram extremamente definidos, como se tivessem sido esculpidos com precisão por um mestre. Naquele momento ele apenas provava calmamente algumas sobremesas com um garfo de prata, aparentemente ignorando todas as figuras poderosas ao redor. Lu Seng, mesmo com o disfarce perfeito, sentiu um leve alerta em sua percepção. Pensou, seus sentidos internos ficando atentos. Essa sensação nas minhas costas, alguém está me observando com muita atenção. O que é agora? Mesmo com sua aura completamente suprimida, cada pequeno movimento de Lu Seng transmitia uma calma absoluta. Ele dava a impressão de que, não importa o que acontecesse ali, continuaria no controle de seu próprio destino. Até o simples ato de comer parecia cheio de charme natural. Sentado ali, ele era como o céu estrelado da noite, misterioso, profundo e com um tipo de atração perigosa capaz de prender o coração de qualquer mulher. A amiga de Fiona ficou olhando para ele por vários segundos, roendo a unha nervosamente. Então soltou de repente: Fiona, meu Deus, aquele homem é ainda mais impressionante que você. Se você decidir que não quer nada com ele, será que eu posso tentar? Fiona ficou sem reação por um instante. Espere um momento. Eu nem tive a chance de falar com ele ainda, respondeu Fiona rapidamente, arrumando o vestido. Ela ajustou a postura e recuperou a confiança enquanto começava a caminhar na direção dele. E quem disse que eu não preciso de namorado? Sai da frente, esse aqui é meu. Fiona atravessou o salão com elegância e parou na mesa de Lu Seng, olhando diretamente para ele com um brilho evidente de interesse. Ao ver a famosa Alliance Flower indo direto até ele, Lu Seng sentiu um leve incômodo. Por que ela está vindo até aqui? Será que meu disfarce tem algum problema? Será que fui descoberto antes mesmo do torneio começar? Lu Seng franziu ligeiramente a testa enquanto colocava o garfo de prata na mesa. Sua energia espiritual já estava espalhada pelo salão inteiro, então nada escapava de sua percepção, especialmente a aproximação da filha de Lan Shen. Ele já tinha ouvido os comentários sobre a identidade dela, inclusive algumas piadas feitas pelos veteranos militares, o que lhe causou uma mistura estranha de irritação e diversão. Pelas informações que tinha, ela realmente era filha de Lan Shen, presidente da World Martial Arts Association. Lu Seng concluiu que Lan Shen devia ser um dos martial arts mais poderosos de Vine Star, caso contrário sua filha não receberia tanto respeito de todos. Ele não pôde deixar de pensar que aqueles velhos militares estavam sendo bastante presunçosos com suas brincadeiras. A ideia de ele se casar com alguém da Western Alliance era absurda. Casar com ela, pensou secamente. O comando militar claramente tem tempo livre demais. Ele nunca esperou atrair a atenção dela pessoalmente, e a situação estava ficando desnecessariamente complicada. Don Quinso já o esperava, e ele não tinha nenhuma intenção de se envolver com essa chamada Gen of the World. Mesmo assim, o destino raramente perguntava sua opinião. Fiona iniciou a conversa com naturalidade, inclinando levemente sobre a mesa. Você parece ter bom gosto. Imagino que já tem experimentado quase tudo aqui. Tem alguma recomendação para uma dama faminta? Lu Seng respondeu de forma direta: a seleção é aceitável. A maioria das coisas é boa. Fiona não deixou a conversa morrer. Aproximou-se um pouco mais, sorrindo de forma provocativa. Mas deve existir algo que você considere especial. Qual é o seu favorito entre todas essas opções?
Lu Seng sentiu até um leve desconforto olhando para ela, a beleza dela era quase uma arma. Sentindo que sua concentração estava sendo testada, ele simplesmente fechou os olhos por um momento e apontou aleatoriamente para alguns pratos. Esse, e aqueles ali. Acho que gosto de todos igualmente. Fiona sentiu satisfeita, com um brilho de vitória nos olhos. Pegou um pequeno garfo de prata e espetou um pedaço de bolo de morango gourmet que ele tinha indicado. Nesse caso, vou confiar na sua recomendação, disse ela suavemente. Fiona começou a experimentar lentamente os pratos que Lu Seng havia apontado. Nada mal, comentou ela com um sorriso doce e claramente provocador. Já Lu Seng continuou imóvel como uma estátua. Seu olhar era frio como água de montanha. Em poucos minutos, o fato de Fiona, o centro absoluto do banquete, estar conversando com um desconhecido virou o foco principal de todo o salão. Cada gesto dela estava sendo observado por centenas de olhos. O fato de Fiona tomar a iniciativa de conversar com um homem chamou enorme atenção para Lu Seng. Alguns invejavam sua aparência, enquanto outros sentiam o poder oculto sob sua pele. Do lado da Mingu Corporation, Dong Shenji observava tudo com atenção. Aquele homem é muito poderoso, e ainda parece jovem, pensou Dong Shenji, franzindo a testa. De qual facção global surgiu um prodígio tão assustador? Logo depois ele suspirou profundamente. O mundo está cheio desses monstros escondidos. Novos talentos aparecem do nada e nos obrigam a correr só para acompanhar. Ao lado dele, Pang Wei, vestida com um lindo vestido vermelho, assentiu com expressão complexa. Pang Wei suspirou também. Mesmo depois de um ano, havia um nome que ela não conseguia esquecer, um nome que mudou completamente sua visão sobre força. De repente, Pang Wei perguntou em voz baixa, me diga a verdade, você acha que Lu Seng ainda está vivo em algum lugar? Dong Shenji se surpreendeu. Ele olhou na direção da mesa militar. Pense bem. Por que aqueles velhos generais apareceriam pessoalmente neste torneio? Nos torneios anteriores, o exército só enviava coronéis ou generais jovens para ganhar experiência e talvez conseguir alguns Energy Crystals. Mas este ano é diferente. Parece que eles estão preparando o caminho para Lu Seng, o futuro Marte ausente da base militar. Se for isso, então ele definitivamente está vivo. Pang Wei assentiu devagar. Você tem razão. A confiança deles diz muito. Não sei se a ausência dele aqui é sorte ou tragédia, disse Pang Wei pensativa. É uma pena que Lu Seng não esteja participando deste torneio. Dong Shenji concordou. Se ele estivesse aqui, a cota de Energy Crystals do Dragon Country provavelmente dobraria. Pang Wei então perguntou, quanto tempo você acha que levaria para alguém como ele se tornar um Marte ausente? Dong Shenji apenas balançou a cabeça e soltou um som de desprezo. Além do céu, e do próprio Lu Seng, acho que ninguém no mundo sabe essa resposta. Pang Wei continuava pensando nele. Ele era apenas Rank 8, mas conseguiu derrotar o Extreme Dawn Marte ausente. Quando ele realmente se tornar um Marte ausente, não será praticamente invencível. Os olhos de Dong Shenji brilharam com intensidade. Você está subestimando o nível de um Marte ausente. Lu Seng é um monstro, sim. Mas dominar esse nível leva pelo menos um século. Só Zhao Ji tem autoridade, murmurou ele, cerrando o punho. A lenda do Extreme Dawn Marte ausente não pode ser superada tão facilmente. Nem por um gênio comum, e muito menos por Lu Seng. Depois de um tempo, Lu Seng finalmente encontrou uma chance de sair discretamente do banquete. Durante a noite inteira, Fiona praticamente monopolizou a conversa com ele. Ele sentia centenas de olhares invejosos nas costas. Para evitar mais problemas, decidiu sair mais cedo. Ele achou que teria sido interessante conversar com os generais da Long Department, talvez até revelar sua identidade no auge do torneio. A reação deles teria sido lendária. Quando voltou para sua suíte VIP, tomou um gole de bebida premium. Mas parou ao perceber que Harold já estava lá, esperando com expressão pesada. Assim que Lu Seng chegou, percebeu que Harold parecia irritado e cheio de ressentimento.
Harold levantou os olhos e perguntou com cuidado: My Lord, já estão espalhando rumores. Dizem que seu charme fez a Perloff de Wold se apaixonar em uma única noite. Lucende sorriu levemente. Rápido seria pouco, continuou Harold com um riso cansado. A fofoca já se espalhou por toda St. Heaven Island. O senhor virou o homem mais comentado do arquipélago. E qual história você contou para explicar tudo isso? Perguntou Lucende. Harold suspirou profundamente. Eu disse que o senhor é um descendente da minha linhagem, um herdeiro da liderança da Huang. Harold ficou em silêncio por um longo momento antes de balançar a cabeça com tristeza. My Lord, o senhor precisa entender. Lan Shen é o presidente da World Martial Arts Association e líder da Western Martial Arts Alliance. Ele é praticamente o sol desse mundo. Muitos Martial Saints sonham em se tornar parentes dele através de Fiona. Ao chamar tanta atenção dela, o senhor virou alvo de todos. Ao ouvir isso, Lucende finalmente entendeu a situação, e achou tudo bastante engraçado. Claramente Harold tinha recebido várias ameaças veladas de outros Martial Saints. Lucende levantou-se, colocou o copo na mesa e caminhou até Harold. Então colocou uma mão firme no ombro dele. Relaxe, meu bom filho, disse Lucende com humor seco. Seu pai não esqueceu de você. Amanhã eu vou recuperar toda a dignidade que você perdeu hoje. A voz de Lucende soou fria e decisiva. Ele deixou claro que exigiria justiça pessoalmente. Depois de uma noite silenciosa cheia de expectativa, o sol finalmente nasceu, iluminando o mar com tons dourados. Lucende vestiu um elegante terno escuro e seguiu Harold para o centro de St. Heaven Island. Enquanto caminhavam, seus olhos observavam tudo ao redor, sentindo a enorme concentração de energia marcial que dominava a ilha. Harold apontou para um conjunto de torres gigantes que atravessavam as nuvens. Esse é o centro de St. Heaven Island. Existem 30 torres, cada uma destinada a um Martial Saint. Este ano, 22 Saints apareceram, 2 a mais do que esperávamos. Harold apontou para uma torre específica. My Lord, o protocolo diz que os Saints devem se sentar acima. Eu vou subir primeiro para preparar tudo. Num instante, Harold desapareceu do chão e reapareceu no topo da torre. Sozinho na praça, Lucende imediatamente sentiu algo. Mais de uma dúzia de olhares pesados e predatórios estavam focados nele das diferentes torres ao redor. A pressão era palpável, alguns daqueles olhares estavam carregados com o poder bruto do céu e da terra, esmagando sobre ele com um peso hostil e sufocante. No momento em que Harold sai do meu lado, as máscaras caem, pensou Lucende. Tanta intenção assassina concentrada em um único alvo, acho que realmente sou problemático demais para o gosto deles. Ele conhecia a verdade da situação. Se ele realmente fosse apenas o peão que Harold dizia que era, a pressão espiritual irradiando daquelas torres já teria apagado sua força vital antes mesmo que ele pudesse puxar o próximo fôlego. Lá no alto da torre central, a mais luxuosa de todas, um homem loiro e bonito, com uma aura de autoridade absoluta, olhava para Lucende com olhos indiferentes. Ao lado dele estava Fiona, a garota que Lucende havia encontrado na noite anterior. O homem apontou para o jovem lá embaixo, cuja franja escondia parcialmente seus olhos calmos. Fiona, perguntou ele com uma voz grave e suave, esse é realmente o garoto que despertou seu interesse tão caprichoso? O rosto de Fiona se iluminou com um sorriso brilhante e sincero enquanto observava a Lucende da varanda. Pai, foi você quem insistiu para que eu escolhesse um parceiro neste encontro, respondeu ela animada. Eu acho ele fascinante. Em todos os critérios que importam para mim, ele é mais do que adequado. Esse patriarca loiro não era outro senão Lan Shen, o temido presidente da Associação Mundial de Artes Marciais. Lan Shen balançou a cabeça lentamente, mantendo uma expressão de ceticismo distante. Fiona, você ainda é jovem e impressionável. Precisa aprender que, no nosso mundo, não se pode confiar apenas em aparências superficiais ao escolher um parceiro para a vida. Beleza é uma moeda comum entre a elite. O sorriso de Fiona desapareceu, substituído por um olhar sério e desafiador. Pai, não insulte meu julgamento.
Meu interesse por ele não é só pela aparência. Além disso, estou cumprindo seu pedido de encontrar um pretendente durante esta conferência, não estou. Lan Shen suspirou, explicando a dura realidade para a filha. A força bruta dele é aceitável para a idade, mas o garoto é descendente de Harold. A reputação de Harold é, no mínimo questionável, e sua posição nas artes marciais é medíocre entre seus pares. Procure uma linhagem mais prestigiosa, essa simplesmente não é digna. Mas pai, exclamou Fiona, com a voz cheia de frustração. Lan Shen, porém, permaneceu completamente indiferente ao protesto dela. Ele a interrompeu com um estalar de dedos seco e frio que ecoou pela sala. Silêncio. A conferência está prestes a começar, ordenou. Se o garoto tiver talento suficiente para sobreviver às provas que virão, talvez eu considere reavaliar. Até lá, o assunto está encerrado. A expressão de Fiona passou por vários tons de irritação antes que ela finalmente batesse o pé em insatisfação e ficasse em silêncio, emburrada. Enquanto isso, nas enormes telas holográficas da arena, o mestre de cerimônias começou a explicação. Convidados de honra, por favor prestem total atenção às regras oficiais do Torneio Mundial de Grandes Mestres deste ano. Lu Seng permanecia calmamente na praça, com todo o conjunto de regras já perfeitamente organizado em sua mente. Ele nem precisava ouvir a voz do apresentador para entender o caminho que vinha pela frente. Harold já havia explicado tudo detalhadamente durante o voo. O torneio seria dividido em duas etapas distintas e extremamente arriscadas. Em muitos aspectos, a estrutura lembrava os exercícios militares realizados em Long Gogo, só que em uma escala global muito mais brutal. A primeira fase seria uma caça por recursos, onde todos os grandes mestres participantes precisariam coletar cristais de energia espalhados por uma zona designada. As regras eram brutais: encontrar os cristais, roubá-los dos rivais por qualquer meio necessário e, no final, entregá-los à associação. A pontuação seria calculada apenas pelo volume de cristais obtidos. Depois viria a segunda etapa, um torneio tradicional de artes marciais eliminatório, onde apenas a habilidade em combate definiria o sucesso. Somando os resultados da coleta de recursos com os combates, a Associação Mundial determinaria o ranking definitivo de poder dos santos marciais e de suas respectivas facções. Lu Seng ficou ali, pensativo, acariciando o queixo enquanto analisava as possibilidades. Pontuação e rankings burocráticos não significam nada para mim, murmurou ele ao vento. O verdadeiro desafio é logístico. Como faço para provocar todos esses 22 santos marciais a me atacarem ao mesmo tempo? Preciso de um nível de pressão concentrada que só a força combinada deles pode fornecer para finalmente temperar meu espírito e catalisar meu corpo imortal. De repente, uma ideia ousada, quase insana, brilhou em seus olhos e começou a tomar forma em seu coração. Um sorriso lento e predatório se espalhou pelo rosto do jovem, claramente satisfeito com a ousadia do plano que acabará de formular. O plano é simples, pensou ele. Vou juntar sistematicamente todos os cristais de energia que conseguir encontrar na fase inicial. E quando chegar a hora de entregá-los? Eu não vou. Vou ficar com todos para mim. Aqueles 22 santos de rank 9 sentados confortavelmente em suas torres vão perder a cabeça, vão descer correndo para tirar minha vida e recuperar seus preciosos recursos. E quando eles finalmente descerem, ele riu baixinho para si mesmo. Eu simplesmente vou esmagar cada um deles contra o chão. Lu Seng soltou um leve suspiro, e só de imaginar o caos que estava por vir já sentia uma diversão sombria. Ele começou a caminhar em direção à área de preparação, com uma das mãos casualmente no bolso, cada passo carregado de uma confiança silenciosa e letal. Vamos começar logo esse espetáculo, pensou ele, com o coração calmo apesar da tempestade que se aproximava. Estou curioso para ver quanto peso esses santos do mundo realmente têm. No primeiro ponto de coleta de cristais de energia, vários praticantes desconhecidos observavam as costas de Lu Seng se afastando, seus olhos cheios de intenções ocultas enquanto seguiam em silêncio. Entre os observadores, Dong Shenji e Pang Wei ficaram imóveis, observando o jovem Lu Seng com uma intensidade complexa e silenciosa.
Depois de alguns momentos de silêncio, Pang Wei não conseguiu evitar soltar um suspiro de incredulidade diante da postura arrogante e dominante do rapaz. Aquele garoto da facção Huang Yin definitivamente tem coragem, comentou ela em voz baixa. Ele sabe que está sendo seguido por meia dúzia de equipes hostis, e mesmo assim ainda tem a ousadia de agir sozinho. Isso é coragem de verdade, ou simplesmente uma falta fatal de noção da situação? Dong Shenji lançou um olhar para ela e respondeu friamente. Não se preocupe com os mortos. Primeiro precisamos garantir nossa própria sobrevivência. Fique perto de mim quando a caça começar. Se afastar, os abutres vão te devorar antes mesmo de você conseguir gritar. Ao mesmo tempo, um homem de meia idade representando a escola de artes marciais de Dao reuniu seus discípulos. Dong Shenji, leve uma equipe especializada e se separe do grupo principal. Quero relatórios imediatos de qualquer aumento de recursos. Esse homem, um veterano com quase um século de vida, possuía uma aura calma e assustadora que o colocava no auge absoluto de poder abaixo do nível de santo. Entendido, respondeu Dong Shenji com um aceno firme. Desta vez, a escola de Dao enviou 3 discípulos diretos do santo da super-transcendência, apoiados por um exército de grandes mestres. Eles estavam preparados para uma guerra total. Enquanto partiam, o exército da Nação Dragão também se mobilizou, liderado por vários veteranos endurecidos pela guerra. Escutem bem, disse um dos veteranos militares, batendo no mapa digital. Com base nesses dados de distribuição fornecidos pela associação, vamos traçar uma rota para máxima eficiência. Mas vamos ser honestos, procurar cristais na Terra é coisa de amador. Por que coletar nós mesmos quando podemos simplesmente encontrar algum grupo internacional fraco para roubar? Um pouco de fogo e sangue é muito mais rápido do que trabalho manual. Outro veterano soltou uma gargalhada rouca e estrondosa. Haha, falou como um verdadeiro soldado. Mas primeiro você precisa deixar os trabalhadores colherem antes de poder roubar. O que tem para roubar agora? Disse ele rindo, com os olhos brilhando de malícia. Verdade. Então vamos pegar o que estiver mais fácil na primeira hora e depois passamos o resto do dia agindo como bandidos de estrada. Os 3 tesouros veteranos da Nação Dragão rapidamente definiram seu plano predatório. Atrás deles, os generais jovens de nível estrela avançavam em uma formação silenciosa e disciplinada, com rostos frios e profissionais. Para qualquer observador externo, eles não pareciam altos oficiais militares, pareciam um grupo de senhores da guerra experientes especializados na arte do saque. Lu Seng, por outro lado, não deu a mínima atenção enquanto seguia para seu próprio objetivo. Lu Seng finalmente chegou a um trecho desolado da costa e parou. Olhou para o mapa em sua mão e murmurou, as informações deste mapa são surpreendentemente precisas. Meu poder espiritual confirma uma alta concentração de cristais de energia logo abaixo da plataforma. Ele fez uma pausa e inclinou levemente a cabeça para trás enquanto um leve sorriso surgia em seus lábios, embora rapidamente recuperasse a compostura. Parece que tenho alguns rabos persistentes me seguindo, pensou ele com expressão entediada. Realmente não tenho paciência para brincar com esses mosquitos agora. Há coisas muito mais importantes para fazer do que ficar espantando moscas. Vou lidar com a interferência deles quando chegar a hora certa, decidiu. Com um movimento fluido e repentino, o corpo de Lu Seng se borrou e desapareceu sob a superfície agitada do mar. Usando suas técnicas avançadas de respiração aquática, ele se transformou em uma sombra veloz debaixo d'água, nadando em altíssima velocidade rumo às profundezas esmagadoras do oceano aberto. Não muito depois de ele desaparecer, 3 figuras saíram correndo da linha de árvores e pararam exatamente no local onde Lu Seng estava. Um deles soltou uma série de xingamentos frustrados e socou uma pedra próxima. Droga! Esse garoto é mais rápido do que parece. Como ele sumiu tão rápido? Seu companheiro soltou uma risada debochada enquanto olhava para as ondas. Deixa ele correr por enquanto. Hoje ele pode se esconder nas profundezas, mas amanhã ele não pode fugir da arena. Um fracote como ele ousando mirar na nobre senhorita Fiona? Ele já é praticamente um homem morto. Não vai sobreviver ao primeiro nascer do sol das provas da Ilha do Santo Celestial.
Tendo perdido o alvo, os dois assassinos se viraram e desapareceram novamente entre a vegetação. Ao mesmo tempo, no topo de uma das torres da Ilha do Céu Santo, dois observadores conversavam em voz baixa. Alguém descobriu por que os representantes da Dark Star e do setor Virespace não apareceram este ano? É uma lacuna enorme na lista. Um deles se virou para Harold, que estava sentado por perto. Qual é a sua opinião sobre isso, Harold? Quem sabe o que aquelas sombras estão tramando, comentou o outro. Mas veja pelo lado bom, sem a Dark Star e a Sociedade Demônio Negro disputando o território, a facção Huang de Harold deve ganhar uma enorme quantidade de pontos fáceis. Praticamente receberam um monopólio nas áreas locais. Um poderoso santo marcial de uma nação rival soltou um sorriso frio e predatório enquanto olhava para Harold. Só fico preocupado que uma refeição tão grande e fácil possa causar uma indigestão fatal. Não acha, Harold? A ganância pode ser um fardo pesado demais para um santo medíocre carregar. Harold permaneceu completamente imóvel, com o rosto impassível. Não respondeu uma única palavra, deixando seus críticos imaginando que segredos ele escondia. Por dentro, porém, os olhos de Harold se estreitaram com um olhar afiado e zombeteiro. Seus tolos, pensou. Vocês acham que a Dark Star e a Sociedade Demônio Negro simplesmente estão ausentes? Eles não desapareceram, já viraram comida de peixe pelas mãos do monstro que eu sirvo. E se continuarem provocando, refletiu Harold, provavelmente vocês serão o próximo prato do cardápio dele. Enquanto isso, em outra torre elevada, Lin Vanvan se virou para a Santa Marcial da Super Transcendência, Lin Shenjue, com um olhar de curiosidade genuína. Mãe, por que tanta gente está direcionando tanta hostilidade para aquele santo marcial e seu descendente? Lin Shenji olhou para a praça abaixo e respondeu com voz calma e analítica. É uma questão simples de ambição, minha querida. Todo homem nesta arena quer se tornar o genro de Lan Shen e garantir o próprio futuro. Mas desejar é fácil, qualificação é rara. Eles veem o garoto de Harold como um alvo fácil para eliminar um possível rival. Lin Vanvan inclinou a cabeça. Mas ele não tem um santo marcial apoiando ele? Isso não é proteção suficiente? Lin Shenjue sorriu levemente antes de responder. Filha, em um conflito comum, o apoio de um santo é como uma montanha. Mas estamos falando de Lan Shen, ele não é apenas o presidente da Associação Mundial, sua força pessoal também é reconhecida como uma das 5 mais poderosas deste planeta. Harold é um santo de nível inferior, um peso leve neste ringue. O neto dele não tem nem a linhagem nem o poder para ser digno de alguém como Fiona. Lin Vanvan apoiou o queixo na mão, um leve suor surgindo enquanto suspirava com uma mistura de pena e fascínio. Ah, que pena trágica! O cara é realmente bonito e se comporta com tanta elegância. Ontem eu realmente achei que os dois pareciam um casal perfeito. Acho que o mundo é cruel demais com rostos bonitos. Os traços delicados de Lin Vanvan se torceram em um sorriso brincalhão, um pouco malicioso, enquanto ela inclinava a cabeça para a mãe. Me diga, mãe, provocou ela com falsa inocência, esse seu rosto é prestigioso o suficiente para servir como um passe de entrada de alto nível? Ou hoje estamos contando só com charme? O comentário acertou em cheio. Lin Shenjue ficou momentaneamente sem palavras, soltando uma leve tosse enquanto tentava processar a ironia da filha. O que exatamente você está insinuando, sua pestinha? Respondeu ela, estreitando os olhos. Não esqueça que foi você quem praticamente incentivou Dong Shenji a perseguir Fiona não faz muito tempo. Não pense que eu esqueci seu papel de cupido autoproclamado. Sem perder tempo, Lin Shenji estendeu a mão e deu um estalo rápido bem no centro da testa de Lin Vanvan. Chega, advertiu, embora sua voz tivesse um leve tom de carinho materno. Tire essas ideias conspiratórias da sua cabeça antes que criem raízes. Já temos caos suficiente para lidar. O impacto foi leve, mas provocou uma reação dramática. Lin Vanvan imediatamente cobriu o rosto com as 2 mãos, os olhos arregalados e brilhando com lágrimas teatrais enquanto soltava um lamento exagerado, interpretando perfeitamente o papel de filha injustiçada. Essa cena familiar estava a um mundo de distância das profundezas silenciosas e esmagadoras do oceano.
8.000 metros abaixo da superfície, onde a luz do sol já era apenas um mito esquecido, o jovem Lu Seng pairava suspenso na água gelada. De repente, seus olhos se acenderam com foco. Ali está, sussurrou para o abismo, sua voz vibrando em seus comunicadores internos. À sua frente, um pulso fraco e rítmico de luz perfurava a escuridão eterna, brilhando com uma qualidade etérea. Finalmente encontrei. Esse brilho inconfundível, finalmente localizei uma veia concentrada de cristais de energia. À medida que se aproximava, a visão era impressionante. As antigas estruturas retorcidas dos corais das profundezas já não eram apenas depósitos de cálcio, estavam cobertas por cristais de energia irregulares que brilhavam como uma galáxia de diamantes quebrados espalhados sobre um fundo escuro. Em sua mente, a biblioteca de recursos da Fire Seed entrou em ação, projetando dados para explicar o fenômeno. Aqueles não eram minerais comuns, eram o sangue vital do planeta, a essência cristalizada que havia escapado do núcleo através de fraturas tectônicas. Como o seivo escorrendo de um tronco ferido ou sangue de um pequeno corte, esses cristais representavam a vitalidade autorrenovável do mundo, uma fonte rara, mas renovável, de poder bruto. Lu Seng não hesitou. Estendendo seu poderoso poder espiritual como dedos invisíveis e delicados, ele começou a retirar sistematicamente cada fragmento brilhante da superfície do coral. Ele percebeu a abundância impressionante da coleta. Como aquele era um ponto virgem que não era explorado há uma década, a densidade de cristais era extraordinária. Porém, ele sabia que depois de removidos, a regeneração seria lenta e a próxima colheita muito menor. Agora faz sentido que a janela de coleta só abra a cada 10 anos, pensou, avaliando mentalmente o peso da coleta. Pela sua estimativa interna, esse único conjunto havia rendido cerca de 7.800 gramas de cristais de energia de alta pureza, uma verdadeira fortuna. Com um movimento experiente, Lu Seng guardou os cristais brilhantes na mochila reforçada presa às costas, o som abafado das pedras batendo umas nas outras soando como uma sinfonia satisfatória de riqueza. Seus olhos já varriam a escuridão em busca da próxima veia brilhante no labirinto submarino. Preciso ir ainda mais longe, pensou, enquanto sua ambição crescia a cada grama coletado. Quanto mais eu reunir, melhor será o resultado. Não tenho absolutamente nenhuma intenção de entregar isso às autoridades. Esses cristais são as cenouras perfeitas, a isca necessária para despertar a ganância adormecida dos santos marciais. Ganância é o catalisador mais poderoso para colocar as pessoas em movimento, sem ela, nada acontece. Quando o último cristal foi removido, o brilho branco intenso desapareceu imediatamente, deixando o coral opaco, cinza e totalmente comum nas sombras. Um brilho predatório apareceu nos olhos do jovem, e um sorriso lento e astuto surgiu em seu rosto, visível até mesmo atrás do equipamento de mergulho. Se eles forem consumidos pela ganância, vão encontrar motivação para agir, murmurou, com a voz carregada de antecipação sombria. E quando estiverem motivados, vão me dar exatamente a pressão esmagadora que preciso para romper meus limites atuais. Não me decepcionem, santos marciais. Estou contando com o egoísmo de vocês. Ele estendeu a mão no vazio, os dedos se fechando lentamente em um punho firme, como se estivesse esmagando fisicamente aquelas figuras de poder que planejava manipular. De repente, a tranquilidade das profundezas foi destruída por uma força catastrófica. A vasta superfície azul do oceano não apenas se agitou, ela se abriu violentamente, rasgada em duas como se uma lâmina colossal e invisível tivesse cortado o coração do mar pelas mãos de um deus furioso. A água rugiu ao ser empurrada para os lados, criando um cânion temporário entre as ondas. Do fundo desse abismo aquático, Lu Seng emergiu. Sua subida foi lenta e deliberada, ascendendo da escuridão para a luz ofuscante do mundo acima. Ele parecia menos um competidor e mais uma força da natureza retornando para dominar a superfície. A água ao redor começou a chiar e soltar vapor, irradiando um calor escaldante e antinatural que transformou a área ao redor em uma sopa fervente e turbulenta. Lu Seng arrastava atrás de si um enorme saco de tecido, esticado até o limite e inchado com o peso de seus espólios. Cada movimento produzia o som cristalino de milhares de fragmentos de energia se chocando uns contra os outros. Ele havia acumulado mais de 100 quilos de energia pura e concentrada.
Seguindo as linhas de energia do mapa de distribuição, ele percebeu que quanto mais avançava, mais ricos se tornavam os depósitos. Um único ponto chegou a render mais de 10 quilos sozinho. Isso é simplesmente absurdo, murmurou, realmente surpreso com a escala da riqueza escondida do planeta. Eu só estava explorando, e acabei encontrando uma fortuna de rei. É impressionante quantos segredos místicos este mundo esconde logo abaixo da superfície. Às vezes, a humanidade está a apenas um passo da verdade definitiva, e quando esse passo é dado, toda a realidade conhecida muda para sempre. O encanto no rosto de Lu Seng desapareceu, substituído imediatamente por um olhar frio e afiado como geada de inverno. O tempo de exploração havia acabado. Não resta muito tempo no relógio, disse friamente, voltando sua atenção para o final do torneio. Hora de iniciar a fase 2. Com um movimento rápido e autoritário da mão, o jovem liberou completamente o poder de sua mente. Ele não apenas se expandiu, explodiu para fora, como uma onda de choque invisível de consciência se espalhando pelo ambiente. Em um instante, sua rede mental cobriu centenas de quilômetros quadrados do vasto oceano aberto. Uma torrente de dados sensoriais, imagens e marcas geográficas inundou sua mente, processadas com velocidade sobre-humana. Graças à energia dos cristais que já havia absorvido, seu método de visualização de vidro passou por uma evolução radical. Dentro do seu mar de consciência, uma figura humanoide violeta agora se erguia, a manifestação de sua vontade ascendente. Sua força mental não apenas cresceu, passou por uma verdadeira metamorfose. Será que minha capacidade mental finalmente ultrapassou o limite do nível 9? Refletiu, com pensamentos rápidos e analíticos. Está claramente muito além do nível 8. O volume é impressionante, mas a qualidade, a densidade da intenção, está em um nível completamente diferente. Neste mundo, quantidade sempre vem depois da pureza do poder. Em todo este torneio mundial de grandes mestres, cada competidor agora é como uma vela tremeluzente no meu quarto escuro. Eu posso ver todos eles, sei exatamente onde cada peça está neste tabuleiro. Um sorriso sombrio e divertido apareceu nos lábios de Lu Seng quando seu radar mental travou em um grupo específico. Que coincidência maravilhosa, sussurrou ele, estreitando os olhos. Acho que vou começar o processo de coleta com vocês. Em sua mente, ele focou nas figuras de Qian Yushu e Pang Wei, que estavam atravessando o terreno com esforço, carregando seus modestos sacos de cristais de energia com expressões cansadas. Sem dizer uma palavra, o espaço onde Lu Seng estava pareceu distorcer e se dobrar sobre si mesmo. Em um simples lampejo de movimento, sua silhueta ficou borrada e então desapareceu completamente, deixando para trás apenas uma ondulação que se dissipava no ar quente. Em uma ilha deserta e queimada pelo sol, com apenas alguns quilômetros de largura, um lugar onde algumas poucas palmeiras lutavam contra a maresia, os membros do Mingyuo Hall haviam se reunido para contabilizar os espólios conquistados com tanto esforço. Qian Yushu se apoiou em uma árvore e observou seus subordinados. Me deem o total final, ordenou. Quanto conseguimos no total? Pang Wei deu um passo à frente, parecendo um pouco envergonhada enquanto estendia um pequeno saco de pano mal amarrado. Não encontramos tanto quanto esperávamos, Senior Brother. Consegui juntar talvez uns 100 gramas, admitiu, revelando um pequeno punhado de pedras brilhantes. Os outros discípulos começaram a dar seus relatórios, com tons misturados de orgulho e frustração. Acho que também fiquei abaixo de 100 gramas, murmurou um. Eu encontrei uma pequena veia e consegui mais de 300, disse outro, tentando parecer impressionante. Eu tenho uns 200 aqui, e acho que estou com 150 gramas, acrescentaram os demais. Um por um, os membros do Mingyuo Hall tiraram suas bolsas e juntaram os pequenos cristais brilhantes em uma pilha central. Qian Yushu tirou um cigarro amassado do bolso e acendeu, deixando a fumaça se espalhar lentamente na brisa do mar. Apesar dos relatórios individuais modestos, ele sentiu uma onda de satisfação ao fazer as contas. Um sorriso arrogante apareceu em seu rosto. Nada mal, comentou, com a voz carregada de orgulho. Juntos, estamos falando de algo entre 3 e 4 quilos. Lembram da última vez? Sangramos e lutamos como cães só para conseguir 2 quilos.
Desta vez já estamos muito à frente. E o melhor de tudo, continuou Qian Yushu, com os olhos brilhando de intenção predatória, é que ainda temos bastante tempo. Se jogarmos bem e requisitarmos os recursos de alguns outros grupos, passar da marca de 5 quilos é totalmente possível. Os discípulos ao redor explodiram em aplausos e risadas, já comemorando a vitória antecipada e as recompensas que certamente viriam. De repente, uma voz, fria, calma e totalmente estranha ao grupo, cortou o clima de celebração como um pedaço de gelo. Que sonho bonito! Mas me digam, o que acontece se forem vocês que acabarem sendo roubados? Os discípulos atrás de Qian Yushu nem se viraram no começo, soltando risadas zombeteiras. Roubados? Nós, zombou um deles. Quem seria suicida o suficiente para tentar? Somos o Minju Hall, unidos e fortes, e temos o Senior Brother Qian Yushu liderando. Só um idiota sonharia com isso. Mas Pang Wei, cujos instintos eram muito mais sensíveis que os dos outros, sentiu um choque de alerta atravessar seu corpo. A risada morreu em sua garganta e um suor frio apareceu em seu pescoço. Espera aí, disse ela rapidamente, com a voz tremendo. Quem disse isso? Quem acabou de falar? O clima mudou instantaneamente de animado para opressivo. Os discípulos se olharam, confusos e assustados. Não fui eu, gaguejou um. Eu não disse nada. Eles se viraram rapidamente, olhando para a praia vazia e para as poucas árvores espalhadas. O rosto de Qian Yushu escureceu quando viu uma figura parada na borda do perímetro. É ele, sussurrou, com a voz mais grave. É aquele garoto, Lu Seng. Todo o grupo virou a cabeça ao mesmo tempo. A 30 metros de distância estava um jovem alto e extremamente bonito, de cabelo preto, observando-os com uma expressão de tédio absoluto. As pupilas dos discípulos do Minju Hall se contraíram de medo instintivo, eles o reconheceram imediatamente. Na noite anterior, Fiona, a joia do mundo marcial, havia ignorado todos os pretendentes para dar atenção apenas a ele. O rosto de Lu Seng estava gravado na memória de todos os rivais invejosos. Esse pirralho acha que pode enfrentar 27 de nós sozinho, sussurrou um discípulo, tentando se encorajar. Ele quer morrer. Isso é arrogância de alguém jovem e ignorante. Qian Yushu deu um passo à frente, encarando Lu Seng enquanto tentava recuperar sua aura de autoridade. Oh! Parece que um pouco de fama subiu à sua cabeça, Lu Seng. Você parece muito confiante nas suas habilidades medíocres. Ele mantinha uma aparência calma, mas por dentro seu corpo já vibrava com energia redirecionada, seus mecanismos internos começando a rugir. Uma série de estalos secos ecoou do corpo de Qian Yushu, como engrenagens industriais pesadas girando enquanto sua estrutura óssea se ajustava ao poder. Uma aura gigantesca e esmagadora explodiu ao seu redor, majestosa e pesada, com uma sensação sólida e fluida, como um cubo perfeito de jade pressionando toda a ilha. Inspirados por seu líder, o restante do Minju Hall, incluindo o hesitante Pang Wei, largou seus espólios e entrou em formação de combate. Seus olhares eram firmes, e suas posturas transmitiam uma resistência indescritível. Eles eram como pedras de rio, polidas por anos de treinamento duro sob Tanzongil, bordas suaves, mas estrutura interna 100 vezes mais dura que rocha comum. Dos 54 membros de elite do Minju Hall, 27 estavam ali, cada um grande mestre de alto nível ou de pico. Eles foram treinados desde a infância para agir como um coletivo imparável. Em poucos instantes, sua aura combinada se transformou em uma montanha de pressão. Mas quando essa pressão atingiu Lu Seng, sua presença não recuou nem um centímetro, ela permaneceu firme como um penhasco contra a maré. Lu Seng olhou para Qian Yushu com a mesma expressão de antes, como se estivesse observando um inseto particularmente sem graça. Confiante, repetiu ele com uma voz leve. Ele inclinou a cabeça, parecendo realmente refletir sobre a pergunta por um segundo assustador. Sim, concluiu ele com um leve aceno. Acho que confiante é uma forma de dizer. Naquele instante, as pupilas de Qian Yushu se contraíram tão violentamente que quase desapareceram. Era como encarar a boca aberta de um predador cósmico. Seus lábios se moveram sem som antes que um "ó" que escapasse.
O próprio ar pareceu se quebrar. Antes que alguém pudesse piscar, uma sequência rápida de ossos se partindo, estalo, craque, estilhaço, ecoou com clareza perturbadora pela praia silenciosa. Com uma explosão de pressão cinética, as vestes marciais de alto nível de Qian Yushu foram rasgadas em pedaços, deixando-o apenas de roupa íntima, sua dignidade arrancada tão violentamente quanto suas roupas. Antes que qualquer grito pudesse sair, seu corpo ficou mole e ele caiu de cara na areia, inconsciente antes mesmo de tocar o chão. Os discípulos restantes ficaram paralisados de puro horror. "Senior Brother!" gritaram todos ao mesmo tempo. Lu Seng se mexeu? Como ele caiu? Eu não vi ataque nenhum. A confusão era ainda pior que o medo, eles não conseguiam compreender um nível de força que ultrapassava até o conceito de visão. Por quê? Como isso é possível? O olhar de Lu Seng então se voltou casualmente para Pang Wei, que tremia. Pang Wei ficou presa no olhar frio de Lu Seng. No momento em que seus olhos se encontraram, uma sensação violenta de déjà vu tomou conta dela, afogando sua lógica. Havia algo na profundidade daqueles olhos, uma familiaridade assustadora que estava enterrada em seu subconsciente. Seu coração batia forte e seu corpo inteiro travou, como se seus músculos quisessem se esconder daquele olhar. Naquele instante, os olhos de Lu Seng se tornaram um portal que a puxou de volta no tempo. Ela não estava mais na ilha tropical, estava em uma noite de fim de outono, sob um poste de luz tremeluzente. Ela se lembrou da sombra de um homem que havia destruído o lixo do Extremidão com um único soco casual, o mesmo homem que a mandou voando com um simples movimento. Um suor frio escorreu por suas costas quando ela finalmente percebeu. É ele, sempre foi ele, como isso é possível? Isso é impossível! 10 minutos depois, a ilha já era apenas uma lembrança. Lu Seng continuava sua patrulha implacável pelo mar, transformado em um predador de alto nível. Qualquer um que cruzasse seu caminho era imediatamente obrigado a entregar seus espólios. Bum! Uma sequência de explosões estrondosas detonou em linha reta sobre o mar, com ondas de choque tão fortes que parecia que o oceano havia sido atingido por meteoros invisíveis. Uma cratera gigantesca, com vários quilômetros de largura e centenas de metros de profundidade, foi aberta no fundo do mar, gerando um pequeno tsunami ao redor. O próximo grupo de competidores que apareceu e viu o resultado daquele ataque ficou completamente em choque. Eles olharam para o enorme abismo na água enquanto toda a coragem evaporava. A voz de Lu Seng desceu do céu, amplificada por seu poder espiritual de forma que parecia vibrar dentro de suas cabeças. Vou simplificar. Vocês vão entregar os cristais de energia voluntariamente, ou eu preciso descer aí e pegá-los dos seus cadáveres? Uma aura gigantesca, quase divina, pressionou todos eles contra o lugar. Para os competidores, Lu Seng parecia um titã dominando o mundo, enquanto eles eram apenas formigas insignificantes. Um homem robusto, que provavelmente já havia sido campeão em algum lugar, quebrou imediatamente. Com mãos tremendo, pegou o saco de pano na cintura e caiu de joelhos, oferecendo para cima em total submissão. Eu entrego. Pode pegar tudo. Eu dou tudo, gritou ele, com a voz tremendo de medo. Lu Seng puxou levemente com seu poder espiritual e o saco flutuou até sua mão. Ele pesou rapidamente e estimou cerca de mais 1 quilo de cristais de alta qualidade. Um leve sorriso satisfeito apareceu em seu rosto. Nada mal, comentou. Uma contribuição decente. Vocês podem ir, disse Lu Seng, acenando casualmente. O homem robusto não esperou um segundo convite, levantou e saiu correndo na direção oposta, murmurando desesperadamente enquanto fugia. Assustador demais, ele não é humano. Murmurava o homem enquanto corria sobre as ondas. Havia uma equipe inteira de grandes mestres naquele setor alguns minutos atrás, agora só existe um buraco no mundo. Todos evaporaram. Chega! Eu não vou continuar nessa competição. Isso não é mais um torneio, é um matadouro. Apesar da montanha de tesouros que já tinha acumulado, Lu Seng soltou um pequeno suspiro de insatisfação. Olhou para o saco em sua mão e balançou a cabeça. Ainda é muito ineficiente, murmurou. Ficar procurando equipes uma por uma é cansativo.
É como tentar esvaziar o oceano com uma colher. Ok, tem um plano melhor, decidiu ele, com um novo brilho nos olhos. Por que eu deveria caçar eles, se posso fazer eles virem até mim? Ele jogou o saco de cristais para o alto e o pegou novamente, enquanto sua mente já planejava a armadilha. Usando seu poder espiritual como meio, Lu Seng puxou todos os cristais de suas bolsas, deixando-os flutuar ao seu redor. Se me lembro bem, o sistema de rastreamento dos drones funciona através de uma frequência específica de ressonância energética, eu posso replicar isso. O jovem fez um grande movimento com os braços. Os milhares de fragmentos brilhantes começaram a girar em um violento redemoinho, sendo reunidos por sua vontade em uma única massa densa. Em poucos instantes, um enorme bloco sólido de cristais de energia foi formado, flutuando diante dele como um pequeno sol feito de riqueza e poder condensados. Lu Seng estalou os dedos, com um sorriso genial surgindo em seu rosto. Um bloco enorme é bom, mas ainda não é barulhento o suficiente para os corações gananciosos desta ilha. Precisa de algo a mais, alguns efeitos especiais para ficar realmente irresistível. Ele injetou uma explosão de seu próprio Qi refinado no bloco. Instantaneamente, o bloco de cristais explodiu em uma aura roxa pulsante que disparou para o céu como um farol divino. Enquanto o poder espiritual de Lu Seng varria o horizonte, ele sentiu centenas de competidores pelo oceano pararem ao mesmo tempo, virando a cabeça em direção àquela luz impossível. A armadilha estava montada. Os lábios de Lu Seng se moveram em um murmúrio baixo e rítmico, quase perdido no som distante das ondas enquanto ele observava o horizonte. Então venham, murmurou suavemente para o vazio. Não percam mais tempo e venham todos para cá. Minha paciência já acabou, e eu realmente não posso esperar mais para esse jogo começar. Um sorriso extremamente astuto apareceu no rosto de Lu Seng. No alto da paisagem da Tian Island, mais de uma dúzia de torres gigantes de obsidiana atravessavam as nuvens, cada uma servindo como centro de enormes telas que exibiam em tempo real os movimentos de todos os especialistas sob o comando dos diferentes santos marciais. O velho Cumberland estava diante de uma dessas telas, observando cuidadosamente os dados táticos. Por que a imagem deste indivíduo está parada há tanto tempo? Quero uma atualização imediata. Fiona estava no centro da sala de comando, com a voz firme enquanto dava ordens à equipe técnica. Ela mandou os operadores responsáveis pela vigilância visual do torneio reproduzirem e ampliarem as cenas anteriores. Os enormes painéis digitais nas paredes piscaram e vibraram, alternando entre centenas de transmissões ao vivo e registros arquivados em um fluxo constante de imagens. De repente, uma imagem em alta definição de um jovem extremamente bonito apareceu na tela principal. Ele tinha uma figura alta e imponente, músculos perfeitamente proporcionais e cabelos castanhos cacheados que o faziam parecer um herói saído de uma pintura clássica do Renascimento. Quando Fiona viu essa cena específica, sua expressão finalmente suavizou. Parem aí, ordenou. Congelem a imagem e ampliem essa cena agora. A imagem ficou congelada, capturando a intensidade do jovem. As pessoas ao redor de Fiona trocaram olhares discretos e suspiraram silenciosamente. Já estava ficando muito claro para todos na sala que a pérola brilhante do mundo tinha uma fixação profunda, e talvez perigosa, por aquele jovem misterioso, Lu Seng. Eles lançaram olhares discretos para Cumberland, sentindo uma leve sensação de satisfação maldosa ao pensar nos problemas que estavam surgindo para o garoto. Cochichavam que passar pelas duras provas estabelecidas por Master Sara não seria nada fácil. Mas de repente a expressão de Cumberland mudou, sua testa se franziu em confusão genuína enquanto apontava para o mapa tático. Isso não faz sentido tático nenhum, resmungou Cumberland. Por que os sinais biométricos de quase todos os competidores da ilha estão convergindo para uma única coordenada isolada? Os scanners de alta frequência confirmaram sua observação, mostrando uma migração massiva de especialistas acelerando em direção ao ponto vermelho pulsante bem no centro do mapa tático. O que significa esse sinal? O velho Cumberland estava completamente confuso, tentando imaginar 1000 possibilidades, mas nenhuma explicava o mistério que estava acontecendo diante de seus olhos. Ali perto, ao lado da poderosa Santa Marcial da Supertranscendência, Lin Vanvan soltou um suspiro de surpresa.
Ela apontou para o centro da tela e disse, Ei, olha! Aqueles não são os discípulos de elite do Minju Hall. Suas palavras imediatamente chamaram a atenção dos oficiais presentes, e dezenas de olhares se voltaram para a tela central. De fato, na visão do belo Lu Seng de cabelos castanhos, a figura conhecida de Qin Yushu do Minju Hall apareceu. Todos os olhares na sala acabaram se voltando para outra torre alta onde um homem de meia-idade estava parado, vestindo roupas marciais brancas impecáveis. Seus olhos eram calmos como água gelada parada, e sua expressão era completamente serena. Ele era Tan Zongjil, o santo marcial do Jade Brilhante e um dos 3 pilares da Dragon Country. Esse é de fato um subordinado capaz sob meu comando, comentou Tan Zongjil calmamente. Ele ficou entre os 10 primeiros no último torneio mundial, e sua força atual é bastante impressionante. Então ele olhou para Lu Seng e soltou uma leve risada. Parece que as coisas vão ficar bem interessantes lá embaixo. Muitos outros santos marciais também demonstraram interesse, observando como gigantes assistindo a um jogo fascinante, como pessoas comuns diante da televisão analisando uma final de campeonato. A santa marcial do Super Transcendence Martial Hall, Lin Shenjue, falou com uma voz suave como seda. Eu encontrei Qin Yushu uma vez, há 10 anos. Na época, sua força bruta era um pouco inferior à de Dong Shenji, mas seu talento espiritual era muito mais profundo. Agora, suspeito que Dong Shenji talvez não seja páreo para ele se lutassem. Enquanto falava, os olhos de Lin Shenjue permaneciam fixos na imagem de Qin Yushu, demonstrando uma clara apreciação profissional. Lin Vanvan ficou visivelmente assustada com essa variação, e uma fina camada de suor nervoso apareceu em sua testa. Ela sabia que Dong Shenji era a vanguarda do Super Transcendence Martial Hall neste torneio e o principal discípulo de sua mãe, um homem com quase um século de idade cuja força de combate era considerada de altíssimo nível entre todos os seguidores de sua mãe. Ouvir sua própria mãe dizer que ele já não era páreo para Qin Yushu foi algo que superou completamente suas expectativas. Tomada por uma curiosidade intensa, Lin Vanvan se inclinou e sussurrou para a mãe, esse Qin Yushu é realmente tão assustadoramente poderoso assim. Lin Shenjue virou-se para a filha, com o olhar firme. Ele é o discípulo mais valorizado do círculo interno de Tan Zongjil, Vanvan. Uma posição dessa só é conquistada com força absoluta. Na verdade, acrescentou ela com um tom mais sério, se Qin Yushu anunciasse amanhã que alcançou o nível 9, eu não ficaria nem um pouco surpresa. A base dele é profunda desse jeito. Eu não consigo medir exatamente o verdadeiro nível daquele garoto de cabelo castanho, Lu Seng. Mas mesmo que ele seja mais forte do que parece, no máximo estaria no mesmo nível de Qin Yushu. Ele escolheu enfrentar sozinho todo o grupo do Minju Hall, comentou Lin Shenjue, com um tom que parecia observar alguém caminhando para um matadouro. É quase certo que ele está condenado. Os outros martialcentes presentes compartilhavam da mesma visão sombria, já que todos os fatores indicavam que a situação de Lu Seng era impossível de superar. Nesse exato momento, as pupilas de Lin Vanvan se contraíram violentamente e ela soltou um grito urgente. Mãe! Olhe a tela! Lin Shenjue pensou que a filha estava apenas discordando da sua avaliação sobre o perigo de Lu Seng e respondeu com um simples murmúrio, sem olhar para trás ainda. Quando Lin Shenjue finalmente voltou sua atenção para a enorme tela, sentiu como se tivesse levado um golpe físico. Ela ficou completamente imóvel, paralisada pela incredulidade. A imagem mostrava o prestigiado Qin Yushu já ajoelhado diante de Lu Seng, enquanto a mão do jovem permanecia firmemente segurando a parte de trás da cabeça dele.